Meu nome é Douglas Santana, eu sou nascido em Resende, região fluminense do estado do Rio de Janeiro, tenho 34 anos. Eu comecei no processo de ajuda humanitária em 2011, onde eu tinha saído da faculdade em 2006, né? Na verdade começou bem antes. Eu fui em 2003 militar da Academia Militar das Agulhas Negras, eu fui soldado. E aí, por várias questões, né, questões pessoais, eu preferi sair. Eu era apenas um soldado, tudo, e eu solicitei minha saída. E aí eu vinha sair da academia e entrei para a faculdade de logística. E naquele momento eu tinha me colocado numa posição que não mais queria utilizar fardas por várias situações, pela posição que eu não tinha, que eu não concordava. E aí eu resolvi fazer a faculdade de logística empresarial, no intuito de trabalhar para uma empresa e não ter mais esse viés. Porque quando fui militar, fui por um sonho da minha avó, né, que ela sempre falava que eu fui criado no meio de militares, então ela sempre falava que o sonho dela era me ver fardado. Porém, ela faleceu quando eu tinha 13 anos de idade. Então eu fui para as Forças Armadas para realizar um sonho dela. E lá eu aprendi muito. Só que tanto o aspecto positivo quanto o negativo me fizeram tomar essa decisão. Quando me formei em logística empresarial, meu intuito era sempre trabalhar dentro de uma empresa. Quando foi 2011, houve terremoto no Haiti e eu me coloquei à disposição para poder auxiliar. Porque naquele momento de comoção, eu achei que eu poderia ajudar de qualquer forma possível, não necessariamente na área de logística. E aí, nesse trâmite, nessa negociação, eu encontrei um militar amigo meu, que na época era major, né, da Academia Militar, e ele me falou do que tinha acabado de acontecer na região serrana e me fez o convite para ir auxiliar nesse trabalho humanitário na região serrana. Eu iria compor uma equipe de logística humanitária que já estavam operando na cidade. Então eu peguei o dinheiro que eu tinha, a reserva que eu tinha de uma pequena empresa de eventos e fui para Teresópolis para poder auxiliar. Lá eu me deparei com uma realidade muito além do que eu podia ter em mente do que seria um grande desastre, né? As divergências, o caos, o sofrimento, a dor, a necessidade, né? A angústia, N outras situações que me fizeram refletir sobre a minha posição e o que eu poderia contribuir dentro de um processo de desastre. Lá eu fiquei pouco tempo, mas foi muito intenso. E aí quando eu retornei para Resende, eu retornei já num estado meio depressivo, com muitas perguntas que não tinham respostas, né? Do que poderia ser feito, de como poderia ser feito. E a partir daquele momento, eu canalizei esse sofrimento, essa dor que eu tinha, em tentar entender o processo de desastre e me colocar de uma forma que fosse proveitoso, né, dentro da característica ali de ajuda humanitária. E um dos pontos que eu pude detectar foi a questão da logística. Que a logística, então, não era discutida, mas mesmo não sendo discutida, já demonstrava uma importância muito grande. E como eu era recém-formado, e a gente recém-formado a gente acha que consegue mudar o mundo com aquilo que a gente aprende, né? Eu achei que pudesse fazer isso. E aí eu juntei o conceito que eu aprendi dentro das Forças Armadas com o da universidade e depois busquei novos cursos. E aí eu busquei cursos em todos os lugares, inclusive fora do país. E aí, com essa realidade, eu comecei a atuar em pequenos outros desastres, Angra dos Reis, outros desastres de pequena proporção. Até 2013, quando houve no Espírito Santo uma chuva, que foi o local que parece que mais choveu naquele período no mundo, e aí várias cidades ficaram inundadas. E através de contatos, aí já estava mais próximo de outras instituições, recebi o convite de integrar uma equipe de multiprofissionais de diversos lugares do estado do Rio. E nessa composição, nós nos conhecemos para a missão e aí compomos essa equipe e fomos para o Espírito Santo em 2013, final de 2013, e ficamos lá por um certo período trabalhando com o DCE, né, da UFES, em Vitória. E aí aquilo começou a ser meio que motivante. Você saber que você é útil e que você pode mudar uma realidade caótica. Porque normalmente os desastres, né, as pessoas não entendem o caos que ela se torna, o caos que o desastre se torna, né, e o que ele pode fazer
dentro da vida das pessoas, não só pelo impacto ali momentâneo da ocorrência, mas os abalos econômicos, sociais, né, psicológicos, e o meu papel ali dentro da logística humanitária acreditava já ser importante, mas ainda de uma forma mais primária. E aí, no meio disso tudo, resolvi dedicar a minha vida ao processo de desastre de forma voluntária. Quando ocorreu a tragédia de Mariana, em 2015, eu já tinha percorrido vários outros desastres, já tinha uma certa bagagem, mas mesmo assim trabalhava por vocação, trabalhava como voluntário. E sempre deixando muito claro aos demais voluntários que a gente trabalhava junto, que voluntário não deixa de ser profissional. A única diferença é que um profissional que vai seguir todas as regras de qualquer outro trabalho, só que não vai receber no final do mês. Não vai receber financeiramente, mas automaticamente recebe em outras perspectivas. Então, tendo em vista isso, aconteceu o desastre de Mariana, eu me coloquei à disposição para poder contribuir. No início foi meio resistente por parte das autoridades, tanto estaduais quanto outras né, que estavam envolvidas nesse processo, mas aí eu peguei meu carro e vim de maneira voluntária, onde eu trabalhei por 4 meses à frente do Centro de Gestão de Donativos, que foi no Centro de Convenções. Ali eu posso dizer que foi uma das minhas maiores experiências, não apenas pelo contato que eu tive com o processo humanitário, com o processo de gestão, mas é colocar em plenitude um processo que eu já tinha estudado há anos e tinha desenvolvido uma metodologia. E poder empregá-lo de uma forma satisfatória, como foi empregado, né, com as pessoas da maneira que foi feito, né, o empenho das pessoas. Foram em torno de 1.200 voluntários, né, naquele período, uma comoção nacional e internacional, a participação das vítimas ali dentro daquele trabalho, né? Então, assim, para mim, Mariana foi algo muito marcante por toda essa perspectiva. E aí, a partir disso, fiquei 4 meses, como tinha dito, e retornei para minha cidade, porque eu vim de forma voluntária. E aí, 1 ano depois, eu sou convidado para vir prestar conta do meu trabalho. E aí, nessa prestação de conta, foi um grande evento, onde além de narrar todo esse processo humanitário, né, de gestão de donativo, eu pude entregar o relatório, que é composto de 210 páginas e mais de 10 mil anexos aos órgãos públicos. E aí, naquele momento, fui surpreso até com uma pequena homenagem, né, muito simbólica e para mim muito marcante, né? E aí, para mim, nesse momento, tinha cessado meus laços com Mariana, como normalmente acontece, né? Porque os heróis, normalmente, são sempre aqueles que descem de corda, aquele que tira a pessoa da água ou da lama. E meu papel não é para ser herói. Meu papel é muito bem marcado. Meu papel é ser uma engrenagem no meio de várias outras. A logística humanitária tem essa função. Ela está para aliviar o sofrimento daquele que sofre. Mas de que forma? Integrando, juntando várias partes para que isso aconteça. Como já vocês podem encontrar em várias questões, né? Por exemplo, se vocês quiserem pegar no conceito religioso, você vai encontrar José, quando foi governador do Egito, que fez uma ação dessa, né? Quando ele pega a 5ª parte dos alimentos e guarda para um período de crise. Ou então você pega Mateus, que fala sobre dar pão para quem tem fome, dar água para quem tem sede, vestir o despido, visitar o enfermo. Então, é mais ou menos isso. Então, a logística humanitária não vai ter heróis, né? Então, naquele momento, eu achei que tinha vindo e cumprido o meu papel. E aí, depois, quando o governo assume, ele me faz o convite para fazer esse trabalho que eu fiz num processo de caos dentro do órgão público, que é dentro ali da questão do armazém, né, do almoxerifado central, onde a gente começa a empregar uma metodologia de gestão de recursos e já no primeiro ano começa a ter vários resultados, né? A redução de gastos, um controle maior desses recursos, e a gente consegue fazer N situações que agora na normalidade, né? Então a minha história com Mariana começa com a solidariedade e se estabelece através do comprometimento, do profissionalismo, que hoje se vigora nesse intuito. Mas mesmo tendo esse viés,
não deixo de lado a questão social. Então, estou sempre envolvido com os projetos, estou sempre buscando auxiliar dentro da perspectiva de defesa civil e agora, recentemente, pude contribuir no desastre de Brumadinho, dentro dessa mesma perspectiva que é a de logística humanitária, que é a área que eu resolvi dedicar minha vida e que hoje eu tenho artigos, tenho livro publicado dentro desse viés. Então, esse é um pouquinho da minha história até chegar a Mariana. Então, o desastre, as pessoas precisam entender que o desastre não é um evento isolado. Na verdade, ele é um processo, né? Que, por exemplo, no caso de Mariana, houve o rompimento da barragem, não dá para se definir que o ato apenas foi aquele momento do salvamento, do atendimento emergencial, que normalmente são em torno de 3 meses. O momento do desastre não é só esse, mas ele gera uma série de situações posterior a esse momento emergencial, que são os resultados pós-desastre, né? Por exemplo, influencia a questão econômica, a questão de segurança, de emprego e renda, né, na verdade. Então você tem uma série de problemáticas posterior ao desastre que marcam esse processo, né? E é muito marcante no momento que se coloca no caso de Brumadinho e no caso de Mariana, né? Apesar de serem 2 eventos ocasionados por um rompimento de barragem, que normalmente os termos técnicos falam que é um desastre tecnológico ambiental. No meu caso, eu descrevo eles como um desastre sociotecnológico ambiental. O caso de Mariana para o caso de Brumadinho, Brumadinho teve um número de óbitos muito alto, diferente de Mariana. E, em contrapartida, Mariana teve um número de desabrigados e desalojados superior ao caso de Brumadinho. O que isso interfere dentro dessa perspectiva? A dor do luto, a dor da perda, é uma dor imensurável, mas ela gera uma demanda diferente daqueles que perderam apenas os bens e se tornaram desabrigados e desalojados. Esse perfil de vítima, ele vai exigir um atendimento constante, um atendimento seja de alimento, de água, de moradia, de assistência médica, assistência psicossocial, uma reestruturação social para ele, que entra a questão de emprego, a questão de quebras de direitos. Então envolve uma série de questões no atendimento. Então ele se torna mais complexo a partir do momento que você tem um número maior de vítimas desabrigadas, desalojadas e vítimas indiretas. E tem que também saber diferenciar que cada indivíduo é único. Então existem demandas similares entre vários, né, de um grupo, mas cada indivíduo é único. Como colocar todos eles na mesma cesta? Então Mariana e Brumadinho têm essa perspectiva a ser pensada. Apesar de ser o mesmo causador de desastre, né, o rompimento da barragem, mas tiveram esses 2 pesos. É importante que as pessoas entendam que, apesar de serem 2 rompimentos de barragem, têm as suas características e que o desastre não é um evento, mas um processo. Ele sim implica em várias outras problemáticas. Quando se perguntam de quem é a culpa, não sei dizer. Mas quando me perguntam de quem é o resultado de tudo isso, é de todo mundo, porque ele vai afetar a vida de todo mundo. Daquele que perdeu a sua casa até dos órgãos, né, que prestam resposta a tudo isso. Então essa complexidade é de suma importância. E essa divergência entre a tragédia de Brumadinho e a tragédia de Mariana gera essa divergência até na própria resposta. Hoje eu sou gaveteiro, sou marianense, e quem dizer ao contrário está sendo contraditório consigo mesmo, né?